Ó rapaz que era varrido para o canto, mas que Deus tornou inesquecível. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã, não porque quisesse, mas porque o barulho da casa vizinha atravessava as paredes finas do seu quarto como facas, lembrando-o de que sua vida era pequena, apertada, sufocante. O colchão velho rangia sob seu peso, e ele abria os olhos para o teto manchado de umidade, sentindo aquele aperto familiar no peito, como se alguém estivesse sentado sobre seus pulmões. Seu nome era Gabriel, mas ninguém o chamava com carinho, apenas com indiferença, quando lembravam que ele existia. Ele era o tipo de pessoa que as outras esqueciam no meio de uma conversa, o rosto que sumia nas fotografias, a voz que ninguém ouvia mesmo quando ele falava. Era como se ele fosse feito de uma matéria menos sólida que os outros, transparente demais para deixar marca, leve demais para importar. Na escola, ele aprendeu cedo o gosto amargo da rejeição. Enquanto os outros garotos formavam grupos, riam alto, trocavam segredos e construíam suas alianças, Gabriel sentava-se sozinho no canto da sala, fingindo estar ocupado com o caderno para que ninguém percebesse que ele não tinha com quem conversar. Durante os intervalos, ele se escondia na biblioteca, não porque gostasse de ler, mas porque ali ninguém o via, ninguém apontava, ninguém ria. Mas havia dias em que não dava para escapar, dias em que o corredor ficava longo demais e eles o cercavam, com aqueles sorrisos cruéis que só os adolescentes sabem fazer. Olha quem é, o fantasma, diziam empurrando seus ombros, derrubando seus livros no chão. Ninguém ia sentir sua falta se você sumisse, sabia? E Gabriel abaixava a cabeça, recolhia seus cadernos com as mãos tremendo, engolia o choro seco que subia pela garganta e seguia em frente, sempre em frente, porque parar significava desmoronar e ele não podia se dar ao luxo de desmoronar, não ali, não na frente deles. Em casa, a situação não era melhor. Seu pai havia partido quando ele tinha 7 anos, deixando apenas um vazio que nenhuma palavra conseguia preencher, e sua mãe trabalhava em 3 empregos para manter a casa em pé, chegava tarde, exausta, sem forças para olhar nos olhos do filho e perguntar como tinha sido seu dia. Gabriel aprendeu a cozinhar arroz e feijão sozinho, a lavar sua própria roupa, a não fazer barulho quando ela finalmente chegava e desabava no sofá, dormindo com o uniforme ainda sujo do trabalho. Ele queria abraçá-la, dizer que estava com medo, que se sentia invisível, que às vezes pensava em desaparecer de vez, mas as palavras nunca saíam. Ele apenas cobria com um cobertor velho e voltava para seu quarto, onde o silêncio era tão alto que doía nos ouvidos. Os anos passaram como uma sequência de dias cinzentos, todos iguais, todos pesados. Gabriel terminou a escola sem festa, sem aplausos, sem ninguém na plateia quando recebeu seu diploma. Tentou arrumar emprego, mas a cada entrevista a mesma resposta: a gente entra em contato. Nunca entravam. Ele trabalhava em bicos, carregando caixas, limpando pisos, fazendo o que ninguém mais queria fazer, sempre invisível, sempre esquecido. Nos lugares onde trabalhava, as pessoas o tratavam como se ele fosse parte da mobília, davam ordens sem olhar para seu rosto, reclamavam quando ele cometia um erro mínimo, nunca elogiavam quando acertava. Ele voltava para casa com os pés inchados e a alma mais inchada ainda, deitava-se no mesmo colchão velho e olhava para o mesmo teto manchado, se perguntando se era assim que a vida seria para sempre, se ele tinha nascido apenas para ocupar espaço, para ser varrido para o canto enquanto os outros brilhavam no centro do palco. Foi numa noite de dezembro, quando o ar estava pesado de chuva e promessas não cumpridas, que Gabriel chegou ao fundo do poço. Tinha perdido o último emprego porque o patrão precisava cortar custos e Gabriel era o primeiro da lista, sempre era. Sua mãe estava internada no hospital com pneumonia e ele não tinha dinheiro para pagar os remédios, não tinha ninguém para pedir ajuda, não tinha nada além de um vazio que ocupava todo o seu peito e ameaçava explodir.
Ele caminhou pelas ruas vazias da cidade, sem destino, deixando a chuva molhar sua roupa, sua pele, seus ossos. As luzes das casas brilhavam nas janelas, e ele podia ver famílias reunidas, risos, abraços, tudo aquilo que ele nunca teve. E então, no meio daquela rua escura, com a chuva caindo como lágrimas do céu, Gabriel parou, levantou o rosto para o alto e gritou, um grito rouco, desesperado, que rasgou a noite: por quê? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Ninguém respondeu. Apenas a chuva, fria e indiferente, continuava caindo. Ele desabou ali mesmo, de joelhos no asfalto molhado, e pela primeira vez em anos, chorou. Chorou tudo o que tinha guardado, todas as humilhações, todas as noites de solidão, todo o peso de ser invisível num mundo que só enxergava os fortes, os bonitos, os bem-sucedidos. E no meio daquele choro, no fundo daquela escuridão, algo aconteceu. Era como se o silêncio falasse, como se a chuva sussurrasse uma resposta que ele não conseguia entender com a mente, mas que seu coração reconhecia. Uma voz suave, quase imperceptível, mas firme como rocha: eu te vejo, eu sempre te vi, e não terminei contigo ainda. Gabriel não sabia se tinha escutado ou sentido, mas alguma coisa dentro dele, algo que estava morto há tanto tempo, começou a pulsar novamente, fraco como a chama de uma vela, mas vivo. Nos dias que se seguiram, Gabriel fez algo que nunca tinha feito antes. Ele começou a orar. Não com palavras bonitas ou ensaiadas, mas com a honestidade crua de quem não tem mais nada a perder. Ele orava no ônibus, orava enquanto procurava emprego, orava antes de dormir, pedindo não por milagres grandiosos, mas apenas por forças para continuar, por um sinal de que sua vida tinha algum propósito, por uma pequena porta que se abrisse no meio de todas aquelas paredes. E então, numa manhã de terça-feira, aconteceu algo que ele jamais esperaria. Um homem idoso, dono de uma pequena gráfica que ele tinha visitado semanas atrás, ligou para ele. Você ainda está procurando trabalho, rapaz? Porque eu precisei dispensar meu funcionário e lembrei de você. Algo me diz que devo te dar uma chance. Gabriel quase deixou o telefone cair. Algo me diz. Aquelas palavras ecoaram em seu peito como um trovão silencioso. Na gráfica, Gabriel trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. Chegava cedo, saía tarde, aprendia cada detalhe, cada máquina, cada processo. O dono, seu Antônio, era um homem de poucas palavras, mas de olhar atento, e ele via em Gabriel algo que ninguém mais tinha visto: determinação, honestidade, a fome de quem não quer apenas sobreviver, mas provar que existe. Aos poucos, Gabriel começou a propor melhorias, pequenas ideias que tornavam o trabalho mais eficiente, e seu Antônio ouvia, testava, aprovava. Você tem um dom, menino, ele disse um dia, colocando a mão no ombro de Gabriel com um carinho que ele não sentia há anos. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Pela primeira vez na vida, Gabriel sentiu que não era invisível, que suas mãos importavam, que sua voz tinha peso. Os meses passaram, e Gabriel crescia junto com a gráfica. Seu Antônio, que não tinha filhos, começou a ensiná-lo sobre o negócio, sobre como lidar com clientes, como negociar, como transformar suor em oportunidade. E então, numa tarde de outono, enquanto revisavam os pedidos do mês, seu Antônio olhou para Gabriel com uma seriedade diferente e disse: preciso conversar com você. Estou velho, cansado, e não tenho ninguém para deixar isso aqui. Você me lembra quem eu era quando comecei, cheio de sonhos e sem nada no bolso. Quero que você seja meu sócio. Quero que quando eu não estiver mais aqui, essa gráfica seja sua. Gabriel ficou paralisado, incapaz de falar, incapaz até de respirar. As lágrimas vieram sem pedir licença, e ele abraçou aquele homem que Deus tinha colocado em seu caminho, não como patrão, mas como pai. Mas a transformação não parou ali.
Com o passar dos anos, Gabriel não apenas assumiu a gráfica, mas a expandiu, trouxe novas tecnologias, contratou jovens como ele tinha sido, jovens esquecidos, invisíveis, e deu a eles a mesma chance que seu Antônio lhe dera. Ele falava em escolas, contava sua história, e quando os adolescentes ouviam sobre o menino que era varrido para o canto, muitos choravam, porque eles também se sentiam assim, também carregavam aquela dor. E então, Gabriel dizia, com a voz firme de quem conheceu o vale da sombra da morte, e saiu de lá transformado: Deus não desperdiça dor. Ele usa cada lágrima, cada humilhação, cada noite escura para preparar você para algo maior do que você pode imaginar. Você não é esquecido, você nunca foi. E as pessoas se levantavam, aplaudiam, não porque ele era famoso ou poderoso, mas porque ele era real, porque sua história era prova viva de que ninguém está perdido demais, ninguém é invisível demais para Deus. Hoje, quando Gabriel caminha pelas ruas da cidade, ele não é mais o menino transparente que ninguém via. Ele é um empresário respeitado, um mentor, um homem que carrega no peito a certeza de que foi escolhido não apesar de suas feridas, mas por causa delas. Ele olha para o céu todas as manhãs e agradece, não apenas pelas conquistas, mas por cada queda, porque foi no chão, quebrado, que ele encontrou a mão de Deus estendida, e essa mão não o ergueu apenas para que ele sobrevivesse, mas para que ele voasse, para que ele se tornasse inesquecível. Quando Deus escolhe os esquecidos, é porque ele reservou para eles um palco que o mundo não pode ignorar. Se essa história tocou seu coração, se você também já se sentiu invisível e precisa desse lembrete de que Deus nunca esquece de você, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que a história dele ainda não acabou. Vamos juntos espalhar esperança. Deus abençoe você.